Olá, você que chegou agora a este vídeo de número 5. Estaremos dando continuidade ao nosso estudo da Lei 8080 de 1990. Entraremos agora no artigo 15 e seguiremos até o artigo número 18, que são os artigos que falam das atribuições comuns e das atribuições específicas de cada esfera de governo na administração, na execução das ações de serviços de saúde pública. Hoje é dia 23 de setembro e estamos sob o impacto da aprovação por uma comissão especial da Câmara da destruição do serviço público, a PEC 32. Esperamos que até chegar ao Senado, como se trata de uma emenda à Constituição, algo possa ser modificado, no mínimo que mantenham a estabilidade do servidor público, que foi destruída. Chegando ao extremo, se você não é amigo desses prefeitinhos de plantão, é melhor começar a comprar e vender bugigangas, porque serviço público estará voltando ao tempo pré-Constituição, onde entravam para o serviço público aqueles que eram amigos do rei. Esperamos que algo mude até o final, porque do jeito que está, é mais uma destruição. Depois de acabar com a CLT, depois de avançar sobre a Previdência Pública, agora é o serviço público. Claro que os partidos de oposição ficaram contra essa destruição que está sendo planejada. Bom, é melhor não continuar nesse assunto porque é muito desanimador. Vamos lá então para nosso estudo, a continuação do nosso estudo da Lei 8080. Antes de entrarmos no artigo 15, vamos dar uma lida no artigo 26. A contratação pelo SUS dos entes privados, ou seja, a terceirização, poderia ser feito um consórcio, dentro de um consórcio intermunicipal, a criação de todos os serviços que hoje eles compram dos entes privados. Mas, enfim, no artigo 26, os critérios e valores para remuneração de serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Critérios e valores de pagamento. Parágrafo 1º. Na fixação desses critérios, valores, formas de reajuste de pagamento da remuneração, a Direção Nacional do SUS deverá fundamentar seu ato em demonstrativo econômico-financeiro que garanta a efetiva qualidade de execução dos serviços contratados. Parágrafo 2º. Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos princípios e diretrizes do SUS, mantido o equilíbrio financeiro e econômico do contrato. Artigo 3º vetado. E artigo 4º, aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no SUS. As tais organizações sociais burlam este parágrafo 4º e agora, se passarem essa destruição do serviço público, é melhor esquecer. Muito bem. Esses artigos de 15, 16, 17, 18, eles são um pouco complicados, mas da forma como fizemos com as atribuições, o campo de ação do SUS lá atrás, vamos fazer aqui também. E como exemplo, desde já, vamos apresentar uma questão de 2017. Vamos ler. Pela Lei 8080, no que se refere à competência do SUS, é correto. A Direção Nacional do SUS compete formar consórcios administrativos intermunicipais. Errado. São os municípios e não a Direção Nacional. É a Direção Municipal. Letra B. A Direção Estadual do SUS compete estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada por estados, DF e municípios. Errado.
Direção estadual? Não. Direção nacional, claro. Portos, aeroportos e fronteiras tem que ver com a União. C. A Direção Nacional do SUS compete elaborar normas para regular as relações entre o SUS e os serviços privados contratados de assistência à saúde. Essa é a resposta. Essa, a letra C, é a resposta correta. Continuando. Letra D. A Direção Municipal do SUS compete estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, seguindo uma lógica, é claro que não pode ser dessa forma, né? Direção Municipal, Tratado do Território Nacional. E letra E, a Direção Municipal do SUS compete normatizar, coordenar nacionalmente o Sistema Nacional de Sangue. Ora, como é que a Direção Municipal vai coordenar nacionalmente? Então, chamando a atenção para essa questão como exemplo dos artigos 15, 16, 17, 18, é uma questão de, pelo menos, ainda que não tenha a leitura clara, ainda que não tenha sido feita a leitura, basta pensar um pouco sobre essa questão ou a questões relativas às competências comuns e específicas de cada ente, para poder levar adiante, sem perder ponto, uma questão como essa. Então, um exemplo está aí. Falando de direção nacional e direção municipal, direção estadual, de questões que não caberiam dessa forma. Capítulo 4 da competência e atribuições dos 3 níveis de governo em relação ao SUS. Seção 1 das atribuições comuns. Vamos ler. Artigo 15. A União, Estados, DF e municípios exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. 1. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações e serviços de saúde. Os 3 entes têm que fazer, são atribuições comuns. Definição, instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização. 2. A administração dos recursos orçamentários e financeiros destinados em cada ano à saúde. Claro que é competência dos 3. Inciso 3, artigo 15. Acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Claro que tem que ver com os 3 níveis de governo. Inciso 4. Organização e controle do sistema de informação em saúde. Informação em saúde começa pelo município. Os dados são levados para o Estado, que manda para o SUS nacional. É ascendente. Inciso 5. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. Vindo lá em cima sobre contratação, que é o SUS nacional, que define os valores. Mas, estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a assistência à saúde. Os 3 entes têm que fazer. 6. Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção da saúde do trabalhador. Os 3 entes têm que estar atentos. 7. Participação de formulação da política e da execução de ações de saneamento básico e colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente. Participação da formulação da política e da execução de ações de saneamento básico. Com a Covid, uma lei de 2021 deste ano permitiu que a União participe de ações de vigilância epidemiológica. No caso da União, ações de saneamento básico, já falamos disso, em distritos e de indígenas. E o Estado pode ajudar o município que não tenha capacidade. Então, é relativo aos 3 também. 8. Elaboração e atualização periódica do plano de saúde. Claro. 9. Participação na formulação e na execução da política de formação e desenvolvimento de RH para a saúde. Claro. Elaboração da proposta orçamentária de conformidade com o plano de saúde. Todos os 3 entes têm que fazer. Claro.
11. E inciso 11. Elaboração de normas para regular atividades e serviços privados de saúde, tendo em vista a sua relevância pública. Enfim, elaboração de normas para regular as atividades e serviços privados. Claro. O município contrata serviços vai ter que ter suas normas, elaborar suas normas, claro que seguindo parâmetros nacionais, inclusive em relação a preços, custos. 12. Realização de operações externas de natureza financeira e de interesse da saúde autorizadas pelo Senado Federal. É difícil imaginar um município de 3 mil, 4 mil, 5 mil habitantes fazendo isso, mas está colocado dessa forma. Pode fazer, desde que autorizado pelo Senado. 13. Para atendimento de necessidades coletivas, urgentes, transitórias, decorrência de situações de perigo iminente, calamidade pública ou irrupção de epidemias, a autoridade competente na esfera administrativa correspondente pode requisitar bens e serviços de pessoas naturais, jurídicas, sendo-lhes assegurada justa indenização. Por exemplo, alugar uma casa para servir de quartel-general, enfim. Inciso 14. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Os 3 entes implementam, mas claro que a direção nacional compete regulamentar e fiscalizar. Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. Inciso 15. Propor celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais em relação à saúde, saneamento e meio ambiente. Bom, o município também pode fazer dessa forma, celebração de convênios. 16. Elaborar normas técnico-científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde. 17. Promover articulação com órgãos de fiscalização do exercício profissional, os conselhos de profissão e outras entidades representativas da sociedade civil para definição e controle dos padrões éticos para pesquisa, ações e serviços de saúde. Claro que segundo diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Ética em Pesquisa do CNPq. 18. Promover a articulação da política e dos planos de saúde. Sempre lembrando que quando se fala em plano de saúde no SUS, são os planos que as esferas de governo têm que fazer. 19. Realizar pesquisa e estudos na área de saúde. 20. Definir as instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária. São as vigilâncias sanitárias. 21. Fomentar, coordenar, executar programas e projetos estratégicos e de atendimento emergencial. São essas os 21 incisos do artigo 15, que são atribuições comuns dos 3 entes dos 3 entes de poder público, a União, Estado, DF, municípios, que tem essas atribuições: definição das instâncias de mecanismos de controle, administração dos recursos orçamentários e financeiros, acompanhamento, avaliação, divulgação do nível de saúde, organização e coordenação do sistema de informação em saúde, elaboração de normas técnicas, estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custo que caracteriza a assistência à saúde, elaboração de normas técnicas, estabelecimento de padrões de qualidade para a promoção de saúde do trabalhador, participação na formulação da política de execução de ações de saneamento básico, colaboração na proteção e recuperação do meio ambiente, elaboração e atualização periódica do plano de saúde, participação na formulação e execução da política de formação e desenvolvimento de RH, elaboração da proposta orçamentária segundo o plano de saúde, elaboração de normas para regular atividades, serviços privados, realização de operações externas autorizadas pelo Senado. Contratar, requisitar bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas em caso de calamidade, necessidade coletiva, perigo iminente, irrupção de epidemias. Os 3 entes podem fazer. Implementar o Sistema Nacional de Sangue, propor celebração de convênios, acordos e protocolos internacionais, saneamento, meio ambiente e saúde,
elaborar normas técnicos científicas de promoção, proteção e recuperação da saúde, promover a articulação com os órgãos de fiscalização do exercício profissional para controle, definição e controle de padrões éticos de pesquisa, ações e serviços de saúde, promover a articulação da política dos planos de saúde, realizar pesquisas e estudos na área da saúde, definir instâncias e mecanismos de controle e fiscalização inerentes ao poder de polícia sanitária e fomentar, coordenar, executar programas, projetos estratégicos de atendimento emergencial quando necessário, claro. Nós vamos ver a seguir as atribuições da União, dos estados e municípios. 2 da competência. No artigo 16, a Direção Nacional do SUS compete. Além de a gente ficar atento aos verbos, os que são mais próximos de executar e os que são mais próximos de formular, a gente tem que fazer uma lida com atenção, porque são questões meio chatas, 15, 16, 17, 18. Mas as provas estão até condescendentes na hora de formular questões em relação a essa, como a gente viu o exemplo de questão lá em cima. Vamos lá. Artigo 16. A Direção Nacional do SUS compete. Inciso 1. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição, que não são exclusivas do SUS, claro, que aliás não são exclusivas do SUS. Formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Mas a falta de nutrientes, a falta de alimentação, a fome, como vem engraçando nesse país desde o golpe de 2016, traz doenças. 2. Participar na formulação e na implementação das políticas. Participar na formulação e implementação das políticas. Controle das agressões do meio ambiente. Saneamento básico e relativo às condições e aos ambientes de trabalho. Então, o inciso 2 diz que o SUS nacional participa na formulação e na implementação das políticas de controle de agressões do meio ambiente, saneamento básico e relativo às condições e aos ambientes de trabalho, ou seja, saúde do trabalhador. Inciso 3, definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade. O Rio, por exemplo, tem vários hospitais federais. B. De rede de laboratórios de saúde pública. D. Vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Lembrando que definir e coordenar os sistemas. Estes sistemas. Definir e coordenar estes sistemas. Rede integrada de assistência de alta complexidade, rede de laboratório de saúde pública, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Definir e coordenar. 4. Participar da definição de normas e mecanismos de controle com órgãos afins de agravo sobre o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana. Não é exclusiva. Relação meio ambiente não é exclusiva do SUS, mas não pode se furtar a participar da definição de normas e mecanismos de controle com os órgãos afins. 5. Participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições do ambiente de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. 6. Já conhecemos os centros regionais de atenção à saúde do trabalhador, geridos por estados. Mas está aqui a atribuição da União, do SUS nacional, participar da definição de normas, critérios e padrões para o controle das condições dos ambientes de trabalho e coordenar a política de saúde do trabalhador. 6. Coordenar e participar na execução de ações de vigilância epidemiológica, principalmente agora com SARS-CoV, isso ficou mais claro ainda. 7. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complementada por estados, DF e municípios.
Mas quem estabelece normas e executa a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é a Anvisa. 8. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle de qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo de uso humano. Estabelecer critérios, parâmetros e métodos. Quem executa são os municípios. 9. Promover articulação com os órgãos educacionais de fiscalização de exercício profissional, bem como entidades representativas de formação de recursos humanos da área da saúde. Promover articulação com os órgãos educacionais e os conselhos regionais. 10. Formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da Política Nacional de Produção de Insumos e Equipamentos para a Saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais. 10. De novo, formular, avaliar, elaborar normas e participar na execução da Política Nacional de Produção de Insumos e Equipamentos. 11. Identificar serviços estaduais e municipais de referência nacional para estabelecimentos padrões técnicos de assistência à saúde. Identificar serviços estaduais e municipais para estabelecer padrões técnicos. 12. Controlar, fiscalizar procedimentos, produtos, substâncias de interesse para a saúde. Existe a Vigilância Sanitária Nacional, né? CIF. Não sei se ainda existe, havia nos votos. Sistema de Inspeção Federal. 13. Prestar cooperação técnica e financeira Estados, DF, municípios para aperfeiçoamento de sua atuação institucional. 14. Elaborar normas para regular as relações do sistema de saúde e serviços privados. Vimos o artigo 26. 15. Promover descentralização para as unidades federadas e municípios dos serviços de ação de saúde, respectivamente de abrangência estadual e municipal. Isso lá em 1990. 16. Normatizar e coordenar nacionalmente. Normatizar e coordenar. Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados. 17. Acompanhar, controlar, avaliar ações e serviços de saúde, respeitadas as competências estaduais e municipais. Lembrando que os 3 entes não sofrem uma imposição hierárquica, são autônomos, mas têm que ser solidários no SUS. Então, 17, acompanhar, controlar, avaliar as ações e serviços de saúde. Hoje nós temos a RENAS, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. 18, elaborar plano estratégico nacional do SUS em cooperação técnica com estados e municípios DF. Elaborar planejamento estratégico nacional. 19, estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em todo o território nacional, em cooperação técnica com os estados e municípios, IDF. O 19 tinha um parágrafo único, que virou o parágrafo primeiro. A União poderá executar ações de vigilância epidemiológica, sanitária e circunstâncias especiais, como na ocorrência de agravos no estado de saúde, que possa escapar do controle da direção estadual do SUS ou que representem risco de disseminação nacional. Esse artigo 1º é o mesmo artigo único que foi mudado com essa lei de 2021, acrescentando o parágrafo 2º. Em situações epidemiológicas que caracterizam emergência de saúde pública, poderá ser adotado procedimento simplificado para remessa de patrimônio genético ao exterior, na forma do regulamento. Eu não sei que interesses estariam por trás dessa facilitação. Parágrafo 3º, os benefícios resultantes da exploração econômica de produto acabado ou material reprodutivo oriundo de acesso ao patrimônio genético de que trata o parágrafo 2º serão repartidos nos termos da Lei 13.000, incluído pela Lei 14.000 de 2021. Muito bem. Essas foram as atribuições específicas do ente do SUS nacional. Eu acho que, para ficar mais claro, mereceria outra leitura, mas de posse do papel, de posse da lei em mãos. Vamos então para o artigo 17, a direção estadual. Compete 1. Promover a descentralização para os municípios de serviços de saúde. Lá no começo, né? 2. Acompanhar, controlar, avaliar as redes hierarquizadas do SUS dentro do seu estado. 3. Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde na época.
4. Coordenar e, em caráter complementar, executar ações, serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, nutrição e saúde do trabalhador. Coordenar, executar ações e serviços. Executar em caráter complementar. Vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação, nutrição e saúde do trabalhador. Atividades tipicamente municipais, mas em caráter complementar. 5. Participar junto com os órgãos afins do controle dos agravos do meio ambiente que têm repercussão na saúde humana. 6. Participar da formulação da política e execução de ações de saneamento básico. Antes da emenda constitucional 141, que definiu bem claro que é o que não é ação em serviço de saúde, que é gasto do orçamento com o serviço de saúde, houve uma ação do governo de Minas, do senhor Aécio Neves, colocando 40 bilhões como usados na saúde num certo ano, quando ele era governador. Isso demandou a ação da justiça, porque a empresa estadual de saneamento básico deveria estar fazendo seu trabalho sem que essas ações fossem colocadas como ações de serviço de saúde efetuadas pelo SUS. Mas está aqui. Participar na formulação da política e execução de ações de saneamento básico. 7. Participar das ações de controle e avaliação das condições dos ambientes de trabalho. 8. Em caráter suplementar, formular, executar, acompanhar, avaliar políticas de insumos e equipamentos para a saúde. 9. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência e gerir sistemas públicos de alta complexidade de referência estadual e regional. 10. Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir unidades que permaneçam em sua organização administrativa. 11. Estados, estabelecer normas de caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. Vimos que o SUS nacional faz isso. O SUS estadual, em caráter suplementar. 12. Formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar de procedimentos de controle de qualidade para produtos e substâncias de consumo humano. Essa 12 é formular normas e estabelecer padrões em caráter suplementar. Quem faz é o nacional. 13. Colaborar com a União na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Vimos que era a União que faz, mas os estados, DF e municípios podem colaborar. 14. Acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da unidade federada em apreço. Muito bem, essas foram as questões relativas ao SUS estadual. Artigo 18. A direção municipal do SUS compete 1. Planejar, organizar, controlar, avaliar as ações, serviços de saúde, gerir e executar os serviços públicos de saúde. 2. Participar do planejamento, programação, organização da rede regionalizada e hierarquizada do SUS em articulação com a direção estadual. 3. Participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho. 4. Executar serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação, nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador. 5. Dar execução no âmbito municipal a políticas de insumos e equipamentos para a saúde. 6. Colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que têm repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes para controlá-las, as agressões ao meio ambiente. 7. Formar consórcios administrativos intermunicipais. Muito bem. 8. Gerir laboratórios públicos de saúde e hemocentros que forem de sua alçada, que estiverem na sua administração municipal. 9. Colaborar com a União, Estados na execução de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. Essa está bem clara. 10. Observar o disposto do artigo 26, que fala dos valores a serem repassados. Celebrar contratos, convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução. 11. Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
12. Normatizar complementarmente as ações e serviços públicos de saúde no seu âmbito de ação. No artigo 19, ao DF competem as atribuições reservadas aos estados e municípios. Para terminar essa passagem, fizemos acompanhem conosco um resumo dessas competências por temas. Alimentação e nutrição. A União, artigo 16, formular, avaliar e apoiar políticas de alimentação e nutrição. Quanto aos estados, artigo 17, coordenar e complementarmente executar ações e serviços de alimentação e nutrição. E o artigo 18, sobre os municípios, executar serviços de alimentação e nutrição. Eu imagino que seja talvez o programa de saúde da família na escola, né? Deve ser, porque... Enfim, vamos lá. Sobre a vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador, quanto à União, compete definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade, redes de laboratório de saúde pública, vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica. Nós já vimos isso, né? De novo, cabe à União definir e coordenar sistemas de redes integrados de alta complexidade, a rede de laboratório, vigilância epidemiológica e vigilância sanitária. Definir e coordenar sistemas de vigilância epidemiológica e sanitária. E coordenar e participar da execução das ações de vigilância epidemiológica. Os estados, coordenar e complementarmente executar ações e serviços de vigilância epidemiológica, sanitária, alimentação e nutrição, saúde do trabalhador. Acompanhar, avaliar, divulgar indicadores de morbimortalidade no seu território. Já vimos também nos rótulos de vigilância sanitária estadual. O rótulo, o carimbo da vigilância sanitária estadual, além da federal. Municípios. Executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação, nutrição e saúde do trabalhador. Os verbos, municípios, executar. Os estados, coordenar e às vezes executar. União, definir e coordenar. Às vezes coordenar e participar. Vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador. De novo, estamos vendo que cabe aos municípios execução dos serviços. Seguinte. Sobre vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras, cabe ao Ministério da Saúde executar, estabelecer as normas gerais e executar. Afinal de contas, fronteiras, aeroportos e portos. E as secretarias estaduais podem colaborar com a União nessa execução. Mesma coisa, os municípios podem colaborar com a União e com os estados na execução de vigilância sanitária em portos, aeroportos e fronteiras. E quanto à gestão do próprio sistema, União, promover a descentralização para unidades federadas e para os municípios, serviços e ações de saúde. Identificar serviços estaduais e municipais de referência nacional para estabelecer padrões técnicos de assistência. Acompanhar, controlar, avaliar ações e serviços de saúde, respeitando competências dos outros dois. Elaborar planejamento estratégico nacional para o SUS, em cooperação técnica com estados, municípios e DF. De novo, cabe à União, na gestão do seu próprio sistema, promover a descentralização, identificar serviços estaduais e municipais de referência nacional, acompanhar, controlar, avaliar as ações dos serviços de saúde. Hoje nós temos a RENASES, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, elaborada e atualizada pelo Ministério da Saúde. De novo, cabe à União, na gestão do seu sistema, promover descentralização para unidades federadas e municípios, serviços e ações. Identificar serviços estaduais e municipais de referência nacional. Acompanhar, controlar, avaliar ações e serviços de saúde respeitadas as competências. Elaborar plano estratégico nacional. Cabe aos estados promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações. Acompanhar, controlar, avaliar as redes hierarquizadas do SUS. Identificar estabelecimentos hospitalares de referência
regional e gerir sistemas públicos de alta complexidade, ambos de referência estadual e regional. Estabelecimento hospitalar de referência. Estabelecer normas em caráter suplementar para o controle e avaliação das ações e serviços de saúde. Aos municípios participar do planejamento, programação e organização da rede regionalizada, em articulação com a direção estadual. Daí as comissões intergestoras bipartites. Nós veremos também as NOBs 96, NOBs NOAS 2001, porque algumas novidades apareceram lá e fazem parte desse histórico que a gente está levantando do SUS. De novo, quanto aos municípios, cadê o I? Quanto aos municípios participar do planejamento, da programação e organização de sua rede. Formar consórcios administrativos, claro, planejar, organizar, controlar, avaliar as ações e serviços de saúde e gerir, executar seus serviços de saúde. Planejar, organizar, controlar, avaliar ações e serviços de saúde e gerir, gerir seus próprios serviços de saúde. Cabe aos municípios, então, executar suas ações, avaliar, executar, controlar, organizar seus serviços, suas ações. Bom, em relação aos resumos, era o que tínhamos a apresentar. Nós vamos continuar, ou vamos terminar agora. Diremos logo em seguida. Decidimos por terminar esta passagem até o artigo 19 da Lei 8080 de setembro de 1990, a primeira que foi promulgada em relação ao SUS, né? Aqui expõe sobre as condições para promoção, proteção, recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, serviços de saúde, claro, entre outras providências. E vamos torcer para que no Senado essa desgraça, essa tragédia que se abateu sobre nós ontem à noite não continue. Não é possível que percamos essa grande conquista que foi a Constituição 88, artigos 41 da Constituição 88, que regulamenta a entrada das pessoas dedicadas, vocacionadas para o serviço público, no serviço público. Enfim, a passagem para terminar hoje sou onde não penso, penso onde não sou. Jacques Lacan. Enfim, os nossos vídeos apresentam também aquele círculozinho com o I de informação, né? Na verdade, são os cards, e todos esses cards, as cartas que aparecem em cada vídeo, se referem ao vídeo anterior. Então, até a próxima.